Enfim, gente, eu amo Minas Gerais e amo o Rio de Janeiro. E aqui é o lugar onde os dois lugares se encontram, né? Tem hora que eu não sei se eu estou falando com mineiro ou com carioca. Quem é que torce para o Atlético Mineiro? Para o Cruzeiro? Para o Vasco? Olha, eles fazem barulho ainda, eles não tem vergonha não. É legal, né? Vascaíno, ele é... Fluminense, tem alguém? Torcedor do Botafogo não tem não, né? Cara, tem mais aqui do que no Rio. Caraca, que doideira. Tirar uma foto depois com vocês, viu? Não vejo sempre, lá em Goiânia não tem muitos. Flamenguista. Aí tinha embaçado, irmão. Quer ver se a gente ganhar tudo esse ano? Ninguém vai suportar a gente. É muito difícil equalizar humildade e Flamengo na mesma frase. Está difícil demais. Eles não estão ajudando. Bem, eu sou casado, né? Enfim, mas sou filho de pais divorciados. E todas as vezes que eu estou numa reunião dessa tarde, que está todo mundo atravessando aquela depressão pós-prato, eu lembro dessa situação envolvendo a minha família. O que rola? Meus pais se divorciaram, eu era muito novinho, tinha lá meus 4 anos de idade. Bem, isso rolou. Minha mãe, ela não tem uma relação muito próxima do meu pai até hoje. Ficou esse buraco. Isso obviamente gera prejuízos emocionais muito grandes, muito fortes, né? Mas o maior prejuízo que isso causou foi depois que eu cresci e eu precisava sair de férias. Eu morava em Santa Catarina, morei lá alguns anos, e eu precisava ir para o estado de Goiás. Eu sou lá do estado de Goiás, mas falo português, como vocês estão vendo bem. E lá no estado de Goiás, eu tinha uma logística muito complicada. Por quê? Porque eu tinha que ver a família do meu pai e a família da minha mãe em dias separados. Porque eu não conseguia misturar as duas famílias. Quem aqui já viveu isso já? Então, ou seja, eu tinha 2 tipos de parentes que eu tinha que visitar. E se eu não visitasse, eu ia contrariar um ou outro. E eu tinha que equalizar, ter uma simetria para realmente dar atenção devida a ambos. Só que o que acontece? Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: a família do meu pai é aquele povo assim, extremamente agradável, mas que é uma concentração absurda assim de fio desencapado. Gente assim, meu irmão, toda bagunçada, casou 2, 3 vezes. Tá transmitindo aqui não, né? Tá, né? Então pode falar aqui à vontade. Mas a família do meu pai é essa coisa, esse conglomerado, essa pretada, gente boa demais. Mas você dá uma olhada para aquela galera, rapaz, e meu Deus do céu, parece que eles não estão nem aí para a vida, eles só querem viver mesmo. Só deixa a vida me levar, a vida leva eu. A família da minha mãe é o contrário. A família da minha mãe é aquela coisa assim, todo mundo certinho, eles são bons. Mas o encontro não é tão agradável assim. É bom. Porque você olha, eles estão 30 anos na mesma empresa, empreende, casados, filhos tudo na faculdade. A família do meu pai não, é diferente demais. E aí, eu me dava muito melhor no tempo gasto, sabe? A família do meu pai parecia que eu estava ali 2 dias, parecia que eu estava 1 hora, tão agradável que era. A família da minha mãe era aquele lugar que, quando a gente ia na casa deles, os meninos nem mexiam no sofá. Meia hora acabou o assunto. Quem sabe o que eu estou dizendo? Se passar um mosquito, parece que está voando um helicóptero na sala. Você come e quer meter o pé, quer ir embora? E aí eu fiquei pensando, irmão, no entusiasmo do salmista. Eu não vou me lembrar agora precisamente qual é o número do salmo, mas eu lembro da expressão. E todo mundo sabe que salmo é poesia, é música. Então imagina a licença poética que ele usa, porque o salmo começa: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Eu fiquei pensando no que o salmista propõe e fiquei aplicando isso de uma forma muito prática na minha vida. Talvez esse salmista, ele conseguiu o que eu não consegui, que é juntar o bom e o agradável, que era juntar a família do meu pai e a família da minha mãe. Irmão, ia ser perfeito. Pensa no churrasco maneiro. O samba ia ser redondo, o papo ia ser gostoso, a gente ia ter exemplo, mas ia ter uma piada boa, nada a ver, mas extremamente agradável.
E aí o que eu não consegui fazer, presta atenção, irmãos, o que eu não consegui fazer e não consigo, por força maior, porque também não sou o Espírito Santo, a igreja vive. A igreja é o lugar onde o bom e o agradável se encontram. A igreja é onde essa pessoa, e não dá para viver a igreja conhecendo só a nuca do irmão que está sentado na sua frente. Você tem que conhecer as pessoas, você tem que abraçar. Igreja é um lugar maravilhoso, porque entre tantas coisas que acontecem aqui, sem sombra de dúvida, o que mais provoca entusiasmo em Deus é a comunhão dos irmãos. É o fato da gente estar aqui junto, misturado, soprando aqui, ó, o calor, e o paninho que me refresca o outro do lado. Eu não faço a mínima ideia de que ele seja. E aí aqui a gente está nesse lugar onde o bom e o agradável se encontram. Eu não sei se o irmão que está do seu lado é o bom ou o agradável. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, você não vale nada, mas eu gosto. Não fala não, é brincadeira. É zoeira, resenha. Se liga, se liga. Eu queria pedir você para ficar de pé agora. E agora é o seguinte: eu não sei se você é o bom ou o agradável, mas eu sei que você vai encontrar alguém que você não faz a mínima ideia de quem seja. Pelo menos umas 5 pessoas. Você vai conhecer alguém e vai dar um abraço. Quem não fizer isso, vai ter o nome riscado no livro da vida. Entendeu? Então você não tem escolha. Ou é, manter a sua entrada na Nova Jerusalém, ou é arder no mármore do inferno para sempre. Então você pode começar. Procura 5 pessoas, pergunta o nome, fala: irmão, você é o bom ou o agradável? Quem que é você? Glória a Deus, abraça, abraça, abraça. Teve gente que foi só num e uma preguiça danada. Vai, rompe essa preguiça, conhece alguém? Glória a Deus. Eita, meu Deus, coisa boa, esse movimento é bom, ó. Chama para tomar um café, comer um pão de queijo. Agora erga suas mãos lá em cima e dá o maior aplauso que você já deu a Jesus, pela igreja, pela comunhão dos santos. Porque nós temos uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só amor. Senta aí no seu lugar, fica à vontade. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão assim. Fica com a mão levantada quem é solteiro. Mão levantada, mão levantada. Tem uns que não levantou com vergonha. Fica a mão levantada. Quem aqui é solteiro e tem mais de 18 anos? Porque você tem menos de 18, pode baixar a sua mão. Sabe nem quanto custa 5 quilos de arroz ainda. Agora você que é solteiro, dá uma girada no pescoço assim, ó. Não, estou brincando, é brincadeira, irmãos. É zoeira, é zoeira. É zoeira, é zoeira. Glória a Deus. Só para você acordar, eu também. Bem. O tema sugerido para o encontro de vocês é algo que me chama muita atenção, especialmente pela sequência, um aspecto pedagógico. Davi ontem falou sobre esvaziar-se, sobre a kenose, sobre aquilo que o autor de Filipenses propõe. Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não subjugou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, ele passou por um processo onde ele abriu mão de uma série de privilégios que ele tinha por ser o único filho de Deus. Deus não nos nega o seu único filho. A partir desse movimento de Jesus, do esvaziamento de Jesus, ele nos inclui nessa mesa e nesse testamento, porque a partir dele nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, amém? Mas quando eu penso em sermos cheios do Espírito Santo, embora o que eu diga não invalide a sua busca individual, eu queria falar muito mais de um propósito coletivo para a gente ser cheio do Espírito Santo. Porque além do mais, o que nós somos? O que o nosso encontro representa e o que o nosso encontro precisa produzir? Quando a gente pensa no Espírito Santo, automaticamente a gente é conectado com a essência de uma palavra que é muito presente nas nossas comunidades evangélicas. A palavra profético, ou profética, ou profeta.
Porque além do mais, o Espírito do Senhor é esse Espírito da profecia, e a profecia ou o profeta, a palavra, a doutrina dos profetas, o fundamento dos profetas, é obviamente, dos fundamentos da Igreja Santíssima de Cristo. Então, qual é esse movimento profético e para onde ele nos emancipa, para onde ele nos leva? Qual a finalidade coletiva de nós sermos cheios do Espírito Santo? Que tipo de movimento isso produz na nossa cidade, nas nossas famílias, na igreja de Jesus? Eu não estou falando, você não é de uma igreja e eu de outra. Jesus não tem um harém, ele só tem uma noiva, amém, irmãos? Então eu estou falando da igreja no sentido plural, da igreja no sentido coletivo, do sentido missão, cosmovisão. E aí me veio então uma palavra que é profética, uma profecia, liberada por um profeta chamado Ezequiel, e sem sombra de dúvida, talvez uma das únicas ou a única palavra profética que a gente vai ver que ela não partiu da espontaneidade do profeta, mas ela foi orientada pelo próprio Deus. Deus disse para esse profeta o que ele teria que profetizar. Eu fico pensando, por que o próprio Deus não fez isso? Ele passa pelo profeta para realizar o que realiza. Então essa leitura que a gente vai fazer está lá em Ezequiel capítulo 37. Se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Ezequiel 37. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. E esse é o texto da nossa reflexão. Quem achou, diga achei. Veio sobre mim a mão do Senhor, que me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Verso 4, disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Diga comigo: cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu sobre ele pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que nos dê atenção nessa tarde, que nada nesse ambiente nos distraia, que a gente fique aqui completamente e totalmente voltado para o seu ensino, Deus. Nós queremos crescer, aprender, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Por isso, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de tantas coisas que tentam roubar ou dividir a nossa atenção, e não extrairmos tudo que a sua palavra nos oferece e nos propõe. Em nome do Senhor Jesus, nos dá inspiração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem, fala comigo: osso, tendões e pele. É interessante que quando a gente olha para essa profecia, o interesse de Deus era que a partir daqueles ossos um exército fosse levantado. Aquela região em específico era uma região aonde Tel Abib, era uma região aonde os cativos da Babilônia estavam, era onde eles viviam. E aí de repente Deus dá essa visão para Ezequiel, dita o rumo daquilo que Ezequiel profetizaria, e dentro dessa profecia o intuito, o objetivo era que a partir daqueles cativos, ou daqueles ossos, daqueles que estavam completamente distantes, desvirtuados de um plano original de Deus, eles pudessem então se tornar um exército numeroso de Deus. E aí, a partir disso,
a gente fica pensando, o que a gente precisa para ter um exército? A gente precisa ter soldado, a gente precisa ter gente muito habilidosa, a gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa ter funcionalidade. Mas preste atenção, dentro do contexto liberado por Ezequiel, Ezequiel não profetiza a órgãos funcionais. Como assim, Vilela? Ezequiel não profetizou ao pulmão, ao rim, ao coração, ao fígado. Quem está comigo? Ele não profetizou a nada, absolutamente nada, que desse ou trouxesse uma perspectiva e uma conotação de funcionalidade. Primeiro ele profetiza aos ossos, depois ele profetiza aos tendões, depois ele profetiza a pele, e só quando esse ciclo se completa, o Espírito vem sobre esse exército. E o que caracteriza, o que define essa multidão de gente restaurada, não é meramente a restauração em si, mas é a presença do Espírito. Porque quando o Espírito estava presente, então eles foram considerados e vistos, na perspectiva do eterno, como um exército muito numeroso. Agora preste atenção, existe um fator, um elemento pedagógico tão poderoso nessa profecia, porque não há uma perspectiva de funcionalidade, mas há uma perspectiva de osso, tendão e pele. Diga comigo: relacionamento, vínculo e sensibilidade. A profecia liberada por Ezequiel trazia uma trilha, um trilho comunitário, algo que qualificasse, algo que habilitasse aquela comunidade, para que a partir daquele movimento, daquela trilha percorrida, eles pudessem então receber o Espírito de Deus e serem vistos e recebidos por Deus como um grande exército. Agora, o interessante é que no versículo 7, surge uma expressão muito interessante. Quando Ezequiel libera a profecia, há um barulho de osso. Preste atenção, nós vamos chegar lá. Eu quero trazer uma perspectiva para vocês científica desse milagre. O corpo humano tem cerca de 206 ossos. Cerca não, há 206 ossos no corpo humano. Então eu queria que você pegasse 206 ossos e multiplicasse por 10 mil. Era mais ou menos a habitação de Israel ali no cativeiro babilônico. 206 multiplicado por 10 mil. Então imagina o barulho de osso. 206 ossos. Quanto que isso dá? Quanto? 2.600.000, é isso? Ixi, tem uma briga ali de casal. É 206 mil? 2.060.000. É isso mesmo? Quem é do 2 milhões aí? 2 milhões, pronto, venceu. Eu sabia a conta, eu só queria que vocês acordassem. 2 milhões e 6 mil ossos, 2 milhões e 60 mil ossos. Agora, o interessante é o seguinte, preste atenção, que cada osso correu para onde? De forma aleatória? De forma perdida, sem destino algum? Cada osso correu para o seu osso. Cada osso para o seu osso. E olha como isso é interessante. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam ossos com ossos, e cada osso se juntava ao seu. Essa expressão, além do valor espiritual e profético, tem também um profundo fundamento anatômico e clínico. Do ponto de vista anatômico, cada osso tem um encaixe único e uma função específica. O osso não serve para outro lugar senão para aquele. O osso não tem outra finalidade naquele osso senão para aquela. O corpo humano possui esses 206 ossos, e cada um tem uma forma, uma curvatura, um ponto de articulação único. O fêmur se encaixa com o acetábulo, o rádio, a uba trabalham juntos em movimentos complementares. As vértebras em seus formatos diferentes conforme a sua posição, cervical, torácica, lombar. Nada no corpo humano é genérico. Cada osso, por menor que seja, tem um papel fundamental e elementar. Do ponto de vista da ortopedia, a união dos ossos é guiada pela regeneração. Quando ocorre uma fratura, o corpo inicia um processo de cura, chamado ossificação secundária. Primeiro forma-se o calo ósseo, e depois aquilo vai se curando.
Do ponto de vista da biomecânica, a harmonia dos diferentes produz o movimento. Nenhuma articulação é formada por ossos idênticos. Diga comigo, nenhuma articulação é formada por ossos idênticos. Ou seja, é impossível a gente ter um exército sem suportar o barulho de gente diferente se encontrando. E todo mundo que anseia por uma comunidade padronizada, a partir dos seus idealismos, ela vai se frustrar. Porque na perspectiva da profecia e o aspecto pedagógico corresponde a 2.060.000 ossos, cada um procurando um osso diferente para poder cumprir o seu papel. Caso contrário, não tem finalidade. O corpo se move porque os ossos diferentes se encaixam com ossos diferentes. Articulações são um encontro entre côncavo e convexo, entre o rígido, para facilitar, entre o rígido e o flexível. Um osso rígido se encontra com um osso flexível. Então existe uma finalidade maravilhosa. Preste atenção, irmãos, o milagre não começa com funcionalidade, começa com o encontro de ossos diferentes. Diga comigo, relacionamento. É impossível desenvolver espiritualidade sem passar pela importância do que é a relação. A Bíblia, na sua essência, é um livro de relacionamento. Ela nos emancipa para esse desenvolvimento. Preste atenção, Deus visitava Adão todo dia. Imagina você recebendo Deus todo dia no seu jardim. Deus mede o céu com a palma das mãos, chama as estrelas pelo nome, toma a terra como estrado para os seus pés, desliza nas asas do vento, toma as nuvens como seu carro. Esse ser maravilhoso, incrível, não sei se de forma corpórea ou não, mas aparecia para Adão. Mas um belo dia esse mesmo Deus se diminui diante da solidão de Adão. Esse Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja? Como é que Deus não é o suficiente para a vida de Adão? Como é que Deus olha para Adão e mesmo o visitando todos os dias, faz menção da solidão desse ser chamado Adão? Deus decidiu ser pouco quando o assunto é relação. Adão precisava da relação com um ser diferente ou igual, no sentido do objetivo e do propósito. Qual que era o desejo de Deus? Transformar aquele jardim no quê? Irmão, o plano de Deus, olha para mim se você pode. O plano de Deus está presente nas primeiras páginas de Gênesis, nas últimas páginas de Apocalipse. A odisseia que acontece no meio de tudo isso não é a história de Deus, é a nossa. Como a gente foi se desvirtuando e se perdendo. Mas o plano de Deus sempre foi transformar aquele jardim numa cidade chamada Nova Jerusalém. E nessa cidade Nova Jerusalém, sabe o que a gente vai fazer? Comer, se relacionar. Ele vai tabernacular entre nós, de modo que Ele não vai ser Deus sobre nós, mas entre nós. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo perpetuamente para sempre. Ou seja, é impossível a gente estar habilitado para receber um derramar do Espírito Santo se a gente não entender que igreja não se faz com gente igual. Igreja se faz com gente diferente, cada osso correndo para o seu osso, o rígido correndo para aquele que pode trazer uma articulação para aquele movimento. E enquanto a gente estiver procurando gente igual para se relacionar, gente igual para congregar, gente igual para funcionar, deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar 10 anos expulsando os mesmos demônios e não vai ter nenhum progresso na sua espiritualidade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, você é o rígido ou o articulado? Cada osso descreve o que a ortopedia chama de realinhamento anatômico. Preste atenção, o crânio é formado por 22 ossos que se unem sem suturas fixas, mostrando que há conexão, que elas permanecem inquebráveis. A coluna vertebral tem 33 vértebras, todas diferentes entre si, mas perfeitamente alinhadas. Não é a uniformidade, é um ajuste de proporção. As mãos e os pés juntas, presta atenção, as mãos e os pés juntas concentram mais de 100 ossos.
Ou seja, a metade da estrutura óssea de um ser humano está nas mãos e nos pés. O menor osso tem um papel importante. Se você ficar sem o seu dedo mindinho, naturalmente o seu equilíbrio é ameaçado. Ou seja, num contexto comunitário, num contexto onde Deus deseja profeticamente levantar entre nós um exército, Deus só vai conseguir fazer isso se a gente suportar o barulho de cada osso correndo para o seu osso, dos diferentes se encontrando, da gente se adequando para poder se relacionar e nunca fugir desse ambiente relacional, achando que Deus tem um plano específico para quem quer que seja. E o que a gente mais encontra em gabinete é: pastor, como é que eu descubro a vontade de Deus para mim? Não tem vontade de Deus para você. Deus não tem uma vontade de Deus personalizada para o indivíduo. Deus só tem uma vontade para o seu povo, irmão, para o seu povo, para a sua igreja. E tudo que Deus vai fazer na terra, Deus vai fazer através da igreja. Agora, na profecia, para resgatar a consciência profética daquele povo, ele precisava demonstrar que é só a partir dessas diferenças e dessa disposição da relação que a gente consegue galgar para um lugar profético, para um lugar onde Deus de fato pode ser Deus sobre nós. Mais da metade do esqueleto humano, o tórax formado pelo externo, tem 24 costelas, protege o coração e os pulmões, mostrando que a osso cuja vocação não é mover, mas é guardar o que é vital. Irmão, nada vai te proteger mais do que os seus relacionamentos. A Bíblia está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres o quê? Curados. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele fez uma campanha e subiu um monte sozinho? Quando ele entendeu que o que Deus contempla, irmão, Deus escolheu ser amado no próximo. Preste atenção, teve gente que curou o enfermo e ficou de fora. Teve gente que visitou o doente e disse: você visitou a mim. Por quê? Porque enquanto não houver consciência da relação, dificilmente a gente vai ser um povo habilitado para receber ou para avançar profeticamente para onde Deus quer nos levar. Cada osso é o seu osso. Você está disposto, irmão, a se relacionar com gente completamente diferente de você? E eu oro em nome de Jesus, e aqui fala a nível de uma perspectiva mais ampla. Há um tempo atrás a gente tinha a igreja do jovem, a igreja do velho, a igreja do loiro, a igreja do worship, a igreja de não sei o que, a igreja de não sei o que. Irmãos, quando João chega na Nova Jerusalém, o que dignifica o cordeiro de abrir o livro é que ele viu gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, de tudo que é jeito. Como é que João percebe a eternidade nessa diversidade ampla? Significa que a Nova Jerusalém, ou esse ambiente da glória de Deus, não se parece, irmão, com aquilo que a gente imagina a partir dos nossos idealismos. O céu e Deus está cercado de diferenças, como a fauna e a flora. A dificuldade das pessoas congregarem, se desenvolverem, desempenharem papéis e oferecerem seus dons e progredirem no que diz respeito a uma jornada espiritual, é não compreender que sem relação isso não tem valor algum. Que na sua individualidade você pode buscar Deus, subir o monte, fazer o que você quiser, mas se o que você recebe de Deus não serve às pessoas que estão ao seu redor, irmãos, pior do que não ser para si. Você nunca vai ver uma árvore comendo os seus frutos. Quem é que é abençoado? Quando é que eu sou abençoado? Se eu estou com sede, alguém me dá água, eu bebo, eu sou abençoado? Vocês estão aqui comigo? Eu sou abençoado? Não, irmão, eu sou um dessedentado. Sabe quando é que eu sou abençoado? Quando a água que mata a minha sede, mata a sede de mais gente. O abençoado, irmãos, ele é como um padeiro. O padeiro, quando ele acorda cedo para fazer pão, ele vai fazer lá 1000 pão para ele comer? É isso que ele faz? Um pizzaiolo, quando vai, de tardezinha, abre a pizzaria, ele vai fazer lá 200 pizzas naquela noite. Para quê? Para ele comer todas elas. O padeiro faz pão para quem? Para os outros. O pizzaiolo faz pizza para quem? Para outras pessoas. O abençoado produz bênção para quem? Para outras pessoas. Você não é abençoado quando recebe. Você é abençoado quando o que você recebe é multiplicado em outras pessoas. E se você não entende que isso só é possível a partir de uma consciência relacional, irmãos, dificilmente você vai conseguir viver essa plenitude, esse enchimento
esse transbordar do Espírito Santo. Depois que essa palavra é liberada sobre ossos, a gente tem no versículo 7 e 8, ele diz: olha, profetiza sobre tendões. Diga comigo, tendões. Por quê? Porque se os relacionamentos existem, mas esses relacionamentos eles não são traduzidos em vínculos, dificilmente a gente vai conseguir ter um movimento ordenado e relevante. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui para alguém? Nervos e tendões são o que mantêm os ossos juntos. Mesmo sobre tensão, vínculo é a tensão que nos mantém conectada, mesmo quando são esticados. Não basta uma igreja de encontros semanais, a gente precisa de vínculos que produzam movimento. O papel dos tendões na anatomia são cordões fibrosos de colágeno que ligam os músculos aos ossos. Eles são diferentes dos ligamentos. Os tendões transmitem a força do músculo para o osso. Preste atenção, irmão. Quando nós, de alguma forma, nos propomos a nos encontrar nesse ambiente aqui, mas a nossa relação, ela só é pautada nesse encontro semanal, dificilmente a gente vai estar habilitado para nos tornar esse exército. Eu vou dizer uma coisa para você, numa tarde quente em Juiz de Fora, Deus deseja derramar o seu Espírito de uma forma sobrenatural sobre nós. Esse desejo é muito mais, ele parte muito mais de Deus do que o anseio. A nossa sede é muito menor do que o anseio de Deus em derramar sobre nós o seu Espírito. Mas nessa trilha traçada e mostrada a nós pela profecia de Ezequiel, depois que os relacionamentos acontecem, depois que uma conferência como essa acontece, a gente precisa ter vínculo. Isso precisa se estender para além de um encontro em um prédio. Isso precisa se estender para além de uma nomenclatura religiosa. Isso precisa se estender para além de um compromisso com a instituição, com o CNPJ. Quem está aqui comigo? Vínculos. Hoje dificilmente as pessoas conseguem ter aliança. Vínculos são piada hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas entram e saem. Pastores de igreja que estão aqui vão entender o que eu estou dizendo. Ninguém mais tem vínculo com ninguém, irmão. Porque além do mais, o que é pregado nesse tempo é: vai cuidar da sua vida. Ou seja, eu até me relaciono, mas eu estou completamente desvinculado. Eu até me relaciono, mas eu não quero dar a esse corpo ou a esse ambiente um movimento que ele precisa. Sem tendão não há movimento. As pessoas entram e saem como quem sai de qualquer um outro lugar. Eu troco de mercado, eu troco de farmácia, eu troco de barbeiro. Ou seja, não há uma compreensão e uma intencionalidade para que os nossos relacionamentos possam ser duradouros, e eles só serão a partir de uma consciência de que nós precisamos estar vinculados. Irmãos, o que esse encontro aqui vai produzir? Que tipo de movimento a gente produz? Qual que é a nossa tarefa? A partir dos vínculos a gente consegue entender isso. Toda verdade, olha para mim, toda verdade profunda que você recebeu nesse lugar precisa ser transformada em uma prática simples. Por quê? Porque caso contrário a gente é um monte de gente construindo na superfície, como o Dani falou. Qual que é a diferença em quem constrói na areia e constrói na rocha? O que construiu na rocha cavou até encontrar a rocha. A superfície era a mesma. Se nós não traduzirmos essas verdades recebidas em um movimento, dificilmente a gente vai ser. Teve um povo específico, Corazim e Betsaida. Eles experimentaram milagres, eles experimentaram a glória de Deus. E de repente Jesus se apresenta para eles e diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom houvessem os milagres que aconteceram aqui, eles teriam sido salvos. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Para Corazim e Betsaida, a experiência com o poder piorou vocês. Vocês conheceram o poder de Deus, vocês tremeram, adoraram, cantaram, ergueram as mãos, mas vocês não propuseram a partir desse encontro com a glória de Deus nenhum movimento, ou seja, não há vínculo. O que vocês vão fazer depois? Vocês vão esperar o próximo ano para ser como aquele que olha o rosto no espelho para saber como é que você tem que ser? Diga comigo relacionamento. Diga comigo vínculo.
E isso, irmãos, aparentemente, deixa eu te dizer uma coisa, não te impressiona. É uma trilha. Se você não entende que você e eu, nós precisamos produzir, fazer um esforço absurdo para encontrar em que lugar a gente funciona no aspecto relacional, e que a partir disso nós precisamos gerar vínculo. O que é gerar vínculo? É fazer isso quanto tempo for necessário, quanto tempo for preciso. Teve uma vez que Davi queria levar a arca de Deus para Jerusalém. A arca de Deus estava 20 anos na casa de um cara chamado Abinadab, lá no arraial dos filisteus. Aí Davi falou: não, vamos levar a arca de Deus. Ele foi lá, irmão, pegou trio elétrico, fechou a rua, chamou aquele evento de marcha para... Não, estou zoando, brincadeira. E ele fez um eventaço maravilhoso, e foi lá, pegou a arca e veio. A arca estava 20 anos longe de Israel. Só que quando ele estava quase chegando, os bois tropeçaram. Uzá, um garoto, filho do Abinadab, do sacerdote, que estava mantendo a arca na casa dele 20 anos, tocou na arca. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Fala mais alto. Morreu na hora. O que Davi fez? Vamos continuar. Davi parou tudo. Por quê? Davi viu uma coisa. Imagina você guardar a arca de Deus 20 anos na sua casa, e a única coisa que você colheu com isso foi sepultar o seu filho. Sabe qual foi a recompensa que Abinadab teve por preservar a arca 20 anos na casa dele? Fazer o velório do filho. Isso não é padrão. Não são pais que sepultam filhos, são filhos que sepultam pais. Davi parou tudo, porque entendeu que era o luto do pastor Abinadab. Ele parou tudo. Voltou para Jerusalém com um defunto na bagagem e com a pergunta: como trarei a minha arca de Deus? Como trarei a minha arca de Deus? Naquela época não tinha chat GPT. Hoje tem chat GPT e tem o chato GPT também, né? Não tinha como pesquisar para saber como é que, 600 anos depois, como é que leva a arca. Então o pessoal foi lá, os sábios foram estudar, foram pegar os rolos, foram pegar os pergaminhos e foram estudar. E depois de muito tempo alguém disse: ó, a arca de Deus não se leva desse jeito não. A arca de Deus se leva no ombro do sacerdote. Só que a arca de Deus foi para a casa de Abinadab, ou melhor, de Obed-edom. Quem está comigo? Durante 3 meses ela ficou lá e Obed-edom prosperou absurdamente. Agora vamos lá buscar na casa de Obed-edom. Sabe qual a distância da casa de Obed-edom para Jerusalém? Mais ou menos uns 20, 30 quilômetros. É tudo muito perto. Se já foi Israel, você sabe, é tudo muito pertinho. Tinha mais ou menos 20, 30 quilômetros. Se eu andar 20 quilômetros aqui, eu vou para que cidade? Goianá. Então a distância de... Quê? Goianá 48. Tem uma divergência aqui nos cálculos, né? Nas distâncias, né? É bem ali. Gente. Como é que é o nome? Nova Era. Barreto, não sei, irmão. Pensa numa cidade aí, vocês não decidem. Ajuda o pregador, fala o nome de uma cidade só. Barreira, amém? Matias Barbosa, pode ser? Você concorda? Diga amém. Então pensa uma viagem daqui de Juiz de Fora para Matias Barbosa. Era a viagem que Davi tinha que fazer. Só que no protocolo era o seguinte, olha para mim. No protocolo era o seguinte: a cada 6 passos, vocês vão matar 7 cordeiros e 7 novilhos. A cada 6 passos, vocês vão matar 7 cordeiros e 7 novilhos. Sabe o que dizem sobre esse evento? Para ir daqui em Barreiras, Matias Barbosa. Ele é bom, eu gostei dele. Próxima vez ele vai sentar lá atrás. Tô brincando. Deixa só a câmera aqui. Sabe quanto tempo Davi levou para viajar daqui a Matias Barbosa? Há quem diga que ele levou de 6 a 8 meses. Ele matou 144 mil bois. E se você calcular quanto custa 144 mil bois, Davi gastou mais ou menos aí uns 50 milhões de reais. Por quê? Porque deixa eu te contar um segredo, olha para mim. Não importa quanto tempo vai demorar,
não importa quanto sacrifício a gente vai ter que fazer, não importa quanto a gente vai gastar, a arca de Deus só se leva do jeito de Deus, a presença de Deus só se conduz do jeito de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, você precisa trilhar, andar na rota, no caminho que o Espírito Santo estabeleceu para a gente ser cheio dele e funcionar à maneira dele. Caso contrário, a gente vai ficar inventando um monte de coisa, achando que dá. Deus não vai soltar um monte de fogo de artifício para nos divertir nas nossas conferências. Deus não vai nos entreter com pregadores e bandas e por aí vai. Deus tem um plano profético para esse mundo. O leão da tribo de Judá vai vir e ele há de julgar vivos e mortos. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas. Nós temos 8 bilhões, produzimos alimento para 12 bilhões. Mas a cada 5 segundos uma pessoa morre de fome. A fome mata mais que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. O que mais mata no mundo? A indiferença, a indisposição ao relacionamento. Jesus sabia que ia ficar tão difícil, tão complicado a gente compreender o valor e a preciosidade quando a eternidade olha para o céu e consegue contemplar uma relação que é verdadeira e legítima, que ele diz: olha, se tiver 2 ou 3 reunidos que realmente entenderam o valor da relação, eu vou lá ver eles e vou dispensar minha presença sobre esse ambiente relacional. Agora, não basta, irmãos, as nossas relações não passarem pelo crivo do vínculo. Qual o nível de aliança que você tem com a sua comunidade? Qual o nível de aliança que você tem com os irmãos que participam dessa comunidade? Que tipo de compromisso que você tem no sentido do vínculo, de produzir um movimento para esse corpo? Ou você acha que a igreja é um ambiente de prestação de serviço religiosa? Enquanto a gente não tiver consciência, sabe qual é o problema, irmãos? A gente aprendeu a desenvolver as nossas competências sem desenvolver a nossa consciência. E quando a gente faz isso, a gente se torna gente soberba e cruel. A gente acha que a gente é útil, a gente é digno. E deixa eu te contar uma coisa: utilidade atrelado a mérito foi o que transformou o sinete da perfeição em Satanás. Achar que você é digno porque você é útil. Quando esse ser chamado Lúcifer disse eu, ele rompeu a sintonia da eternidade, porque a eternidade só diz nós. Então, se você não entender, nada separa o Pai, o Filho e o Espírito. É a pericorese, é a ciranda da eternidade. Então, vínculo, presta atenção, olha o que Deus manda esse profeta profetizar. Deus orientou a profecia. Deus disse para Ezequiel o que ele ia profetizar. Profetiza aos ossos, aos nervos e à pele. Profetiza relação, profetiza vínculo, profetiza sensibilidade. Porque quando essas coisas se juntarem, eu derramarei o meu espírito e eles serão um exército muito numeroso. O nosso papel, sabe o que é de fato? É ser gente. Porque a gente quer ser qualquer outra coisa, menos gente. O nosso papel é entender o valor da nossa humanidade. E entender que quanto mais humano a gente se torna, mais espiritual a gente é. O problema é que essa ideia da desumanização, os tendões unem força. Na medicina eles tornam o corpo ativo em movimento. No espírito eles tornam o corpo relacional. Deus não une ossos por rigidez, mas por vínculos que suportam tensão. Na fisiologia, o corpo não cria tendões do nada. Ele os regenera a partir de células chamadas tenocitos, que produzem novas fibras e colágenos. Ele primeiro realinha os ossos, depois ele gera relações extremamente ajustadas. O Espírito Santo é esse elemento divino que refaz as ligações e rompe os traumas. Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4,16 vai dizer: de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte. Diga amém.
Ou seja, os ossos, quando eles são alinhados, ele libera sobre esses ossos uma medida sobrenatural, de ajuste, de alinhamento. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Ligado ao cabeça, de quem todo o corpo, suprido e unido por juntas e ligamentos, crescem. E o crescimento vem de Deus. A profecia de Ezequiel 37 simboliza o retorno do povo do exílio babilônico. O profeta estava anunciando que Deus ia restaurar a unidade nacional e espiritual de Israel, transformando ossos dispersos em um corpo com o próprio movimento. Antes da gente passar para o próximo aqui, ingressar em uma reta de fechar esse pensamento, eu tive agora em Israel, recente, foi a primeira ida minha lá. Eu sempre resisti a Israel, porque todo mundo que ia lá, ou todo mundo, ou quase todo mundo, voltava com quepá, com chofar, pondo arca da aliança no altar. E é uma loucura, porque eu vi mais chofar no Brasil do que em Israel. E no Brasil o pessoal gosta muito, eu não tenho nada contra o chofar, tem contra quem toca, fora de hora. Mas até o chofar que tocava lá em Israel, era brasileiro tocando. Então eu tinha uma resistência, eu dizia, cara, o povo vai para lá e vira judeu. Eu queria ir em uma perspectiva, obviamente, de estudo arqueológico, dar sentido e razão para a minha fé. E foi uma viagem muito específica, por quê? Porque foi um convite feito ao Tel Hayash, e a gente foi um grupo. Essa viagem foi bancada pelo próprio governo lá, e eles queriam desconstruir a narrativa do Hamas, um grupo terrorista que produziu aquele caos lá no dia 7 de outubro de 2023. E nós fomos convidados a assistir um filme de 38 minutos. 38 minutos tem um filme. Esse filme não é publicado, esse filme não é colocado em qualquer ambiente. Esse filme é um filme muito pesado, onde as mortes são mostradas a partir de câmeras de segurança, as câmeras que estavam com os próprios terroristas. E aí eles orientaram e disseram que aquele filme era muito pesado. Enfim, a gente tinha que deixar o celular no lugar, e entramos junto com o pessoal do Exército e o secretário de Relações Internacionais de Israel. E a gente entrou, uma comitiva do Brasil e uma dos Estados Unidos, pastores, influenciadores e por aí vai. Quando a gente estava sentado, eu consegui ver 4 minutos do filme, parcelados, em 2 vezes. Primeiro eu saí, que foi muito forte, quando eu vi eles matando criança, matando mulher, arrastando o corpo da mãe na frente das crianças. Uma coisa bizarra. Não sei como alguém em sã consciência pode apoiar um grupo como esse. Eu não estou falando nada aqui de questão ideológica. Isso é um assunto que eu não transito por ele. Eu vim aqui repetir o evangelho, amém, irmãos? E aí eu voltei, saí e voltei. Quando eu voltei era uma outra cena muito forte. Só de falar já é forte. Estava tentando cortar a cabeça de uma pessoa com uma enxada. E eu saí de novo. Falei, não consigo. Falei para minha galera, falei, cara, desculpa, mas eu não dou conta. Eu vou ficar aqui até acabar. Eu fiquei, enfim, depois a gente se juntou para fazer perguntas. E uma das perguntas que surgiram para um israelita, eles são muito... Uma espiritualidade é parte da cultura deles, né? A Torá, a Bíblia, a consciência da fé. Perguntaram para eles então por que eles acham que aquilo aconteceu, tendo Israel essa capacidade bélica de exército tão poderosa. E eles disseram, por 2 motivos: porque nós estávamos desunidos e porque nós subestimamos eles. Naturalmente, ele usou a palavra vínculo. Nós estávamos desvinculados. Nós não conseguimos perceber o risco. Sabe, irmãos, a minha oração, de fato, é que a gente olhe para essa profecia e veja que foi Deus que levantou um exército e orientou o que o profeta deveria profetizar. Sabe qual é o meu pedido nesse tempo? Que a gente não profetize de forma livre, espontânea, não. Que a gente receba de Deus uma orientação para o que a gente precisa profetizar nesse tempo. O que precisa sair da nossa boca nesse tempo. Qual é a trilha, qual é o processo pedagógico que a profecia precisa ter, precisa carregar. Se nós entendermos a importância dos vínculos, hoje infelizmente a gente precisa responder trânsito religioso. As igrejas, na sua grande maioria, elas não crescem, elas incham. As pessoas saem de um lugar e vão para outro. E elas saem sem ao menos se despedir. Por quê? Porque elas estão procurando um ambiente religioso mais confortável para ela.
Em nome de Jesus, Juiz de Fora, eu profetizo que vocês vão largar a chupeta e pegar a espada, em nome de Jesus. Porque, irmão, maturidade é condição para receber algo de Deus, só fé não basta. Se eu tiver só fé para receber algo de Deus, só a minha fé não é o bastante. Por quê, pastor? Mas é a fé, a vitória que vence o mundo, sim. Mas o herdeiro, enquanto menino, de nada difere do escravo. Você precisa crescer para receber o que Deus quer derramar sobre a sua vida. Você precisa crescer para usar a plenitude, a totalidade desse dom que Deus plantou em você. Vínculo, relação, é coisa de gente que cresceu, é coisa de gente que avançou. Por último, versículo 8. Depois de profetizar sobre ossos, sobre tendões, diga comigo pele. O que a pele representa? A pele representa a sensibilidade. A pele é onde a gente sente frio e calor, é onde a gente sente o toque e o abraço. Enquanto nós buscamos funcionar, a gente perde a capacidade de sentir. Deus não quer apenas uma igreja que seja funcional, Ele quer que a gente sinta. Família, igreja, ministério endurece quando a sensibilidade do outro, ou quando a minha sensibilidade ela fica a esmo. Efésios capítulo 4 versículo 19, se você puder, leia esse texto. Efésios capítulo 4 versículo 19, eu vou esperar você abrir. Efésios 4, 19. Olha esse texto com carinho. Se você não tem Bíblia, acessa a Bíblia do irmão do seu lado para você ver que está lá. Esse texto diz assim: havendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à dissolução. Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Agora olha para mim se você pode. Do ponto de vista da fisiologia, a pele é o maior órgão do corpo humano. A pele é o maior e mais pesado órgão. Ele representa cerca de 16% do peso corporal. Cobre em média 1,8 ou a 2 metros quadrados. Tem pele que é maior, né, irmão? Tem pele que dá para cobrir uma cama, uma king side aí, tranquilo. A pele é composta por 3 camadas. Mas eu não quero ficar nisso aqui. Eu quero falar de sensibilidade. O texto de Efésios diz que, perdendo a sensibilidade, para a gente poder, enfim, avançar aqui e ter a sua concentração diante do calor, diante de tudo, do cansaço. Perdendo a sensibilidade, eles não manteram a pureza. Irmão, nada é mais inimiga da relação. Olha para mim se você pode. Nada é mais inimiga da relação do que a sinceridade. Uma pessoa, ela pode ser diabolicamente sincera, mas ela nunca vai ser diabolicamente sensível, porque não existe sensibilidade no capeta. Mas ninguém é mais sincero do que o capeta. Uma pessoa pode ser diabolicamente sincera. Eu conheci um cara, eu gosto muito de lembrar dele, carioca ele. Ele era diabolicamente sincero. Não sei se ainda é. Mas suponhamos, se ele estivesse vendo a televisão, lá, um programa de televisão, a esposa dele estivesse lá na sala, aí ele visse uma mulher muito bonita na televisão. Fala o nome de uma mulher bonita aí, não briga agora não. Fala o nome de uma só. Não, uma famosa. Cláudia Raia é famosa, é bonita ainda? Onde é agora, gente? Ah, falou a Virgínia. Virgínia é lá de Goiânia. Virgínia, vamos pegar ela que é mais famosa. Namorada do Vinícius Júnior. É. Aí olha pra mim, esquece a Virgínia. Que a esposa chegou no marido e falou: meu amor, eu preciso ajudar uma mulher que separou e tem 3 filhos. Preciso comprar uns perfumes dela. Ajuda ela. Quem que ela é? A Virgínia. Mas olha só, se esse amigo meu, diabolicamente sincero, olha aqui para mim. Se ele estivesse vendo a televisão e passasse a Virgínia, ele olhava e falava assim: que mulher bonita. E ele olhava para a esposa dele e falava: você nunca vai ser bonita igual essa mulher. Fica com raiva não. Deixa eu perguntar para você. Olha para mim. Ele está mentindo?
Fala a verdade, ele está mentindo? Não, mas ele está sendo diabolicamente sincero. Talvez você já foi diabolicamente sincero com alguém. Nada sensível, extremamente sincero. Que eu falo mesmo. Você é um idiota. Um grosso, eu não queria ser seu amigo nunca. Um doce de leite. É gostosinho, mas depois de um dia enjoa. Nada é mais inimiga da relação do que a insensibilidade. Preste atenção, irmãos, olha como a sensibilidade é importante. Qual o menor versículo da Bíblia? Jesus, e disse Jó é menor, mas no Novo Testamento Jesus chorou. Preste atenção. Na síntese do Evangelho em Romanos, capítulo 12 de Romanos, Paulo nos orienta à sensibilidade. Ele diz: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Olha só, Jesus chorou. Jesus estava lá no lugar que João costumava batizar, atravessou para ir aonde? Em Betânia. Quando ele chegou em Betânia, o que é que tinha lá? Lázaro estava, já fazia quantos dias? 4. Deixa eu te contar uma coisa. Na tradição, até 3 dias, para o judeu, alguém podia reviver, 4 não. Por isso existe uma ênfase no texto: já fazem 4 dias, já fazem 4 dias, já fazem 4 dias. Porque não se podia viver mais depois do 4º dia, depois do 3º, melhor dizendo. Quando Jesus chega lá, a pergunta que eu faço é: Jesus, ao ir a Betânia, sabendo que Lázaro estava morto, a pergunta que eu te faço: Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar? Sim ou não? Responda. Jesus sabia que ele era a ressurreição e a vida? Mas ele chega lá, Marta vem ao seu encontro e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Depois Maria vem, todos os amigos de Lázaro chorando, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Que Jesus sensacional, irmãos. Que Jesus sensível. Porque mesmo sabendo que ele tinha poder de ressuscitar o morto, Jesus não chorou pelo morto. Jesus chorou com os enlutados. Ele ofereceu para aquelas pessoas que estavam ali a sua sensibilidade, a sua disposição de se unir a eles em choro, mesmo sabendo que ele faria o milagre, mesmo sabendo que aquela pedra seria removida, que Lázaro viria para fora, que aquilo tornaria, enfim, manifestaria a glória de Deus, e as pessoas creriam a partir daquele milagre. Jesus chora. Por quê? Porque a sensibilidade é uma prática espiritual que a gente perdeu de vista. A gente decidiu trilhar o caminho para ser diabolicamente sincero, e o que mais tem é gente sendo diabolicamente sincero na internet. Paulo foi aonde ninguém foi, viu que ninguém viu, ouviu que ninguém ouviu. Ele foi ao 3º céu, e lá ele ouviu coisas que são inefáveis. Sabe o que significa essa palavra? Coisas que não podem ser traduzidas em nenhum idioma. Paulo ouviu o idioma de Deus. Ele foi aonde ninguém foi, viu que ninguém viu, ouviu que ninguém ouviu, voltou de lá e disse assim: foi-me dado um espinho Foi-me dado um espinho aonde? Mas ele ouviu coisas inefáveis. Mas ele falou do espinho na carne. Desde quando a gente é crente, as pessoas estão mais preocupadas em saber o que Paulo ouviu de Deus, ou descobrir qual é o espinho na carne de Paulo? E deixa eu te perguntar uma coisa: se eu revelasse hoje aqui nessa tarde quente em Juiz de Fora, hoje aqui eu vou revelar qual o espinho na carne de Paulo, a pergunta que eu faço é: o que isso agregaria no seu crescimento espiritual? Absolutamente nada. Mas por que você está mais interessado nos espinhos nas carnes dos outros do que em saber o que Deus está comunicando ao coração dessas pessoas? Sabe por quê? Porque a sensibilidade é uma prática que nós ignoramos. Sabe o que remete à sensibilidade? O contexto. Quando a gente não tem sensibilidade, a gente perde o contexto. Teve um cara que disse assim na Bíblia: conhecer e prosseguir em... Quem foi ele? Oséias. Quem era a esposa de Oséias? Quem era? Deus mandou Oséias casar com quem? Com quem? Fala sem medo, irmão. Fala mais alto, está na Bíblia.
Sim ou não? Casou com a menina do job, não foi? Foi ou não foi? Imagina então Oséias sentado no pé da cama, vendo aquela menina se arrumar, para naquela noite deitar com 5, 10, 7 homens. E ele estava numa tarefa que Deus mandou ele encarar. Ele estava vendo aquela menina se arrumar, talvez até enxugando a lágrima, se arrumando constrangida. E Oséias sentado no pé da cama. E ele reúne força, engole o choro e diz para a gente: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Sem sensibilidade, a gente não consegue perceber o contexto do irmão, do pastor, da comunidade, do irmão que está gordo, do irmão que está magro, do irmão que não está vindo no culto, do irmão que está distante, do irmão que está vaidoso. Talvez ele passou tanto tempo enclausurado, depressivo, que agora se cuidar é a melhor saída para ele sair desse buraco que ele entrou um dia. Quando eu cheguei em Goiânia, meu filho passou mal um dia, Estevão. Eu estava viajando, vivendo a minha vida em Itajaí, e Deus me deu uma palavra para ir para Goiânia. E eu fui, sem garantia de absolutamente nada. Meus 3 filhos, meu filho odiava aquela terra com toda a força do ser dele. Eu morava 10 minutos da praia de Cabeçudas. Eu estava 14 anos em Itajaí. Estava tudo certo. Igreja grande, todo mundo conhecia a gente. Nós vamos para Goiânia, filho. Chegamos, a gente morava numa casa muito grande, antiga, em Itajaí, e alugamos um Airbnb de 70 metros quadrados, para colocar a vida de uma família que morava numa casa, sei lá, de 400 metros quadrados, num apartamento de 70 metros de Airbnb, onde nada era nosso. Nossa mudança atrasou, e o único argumento que eu tinha para convencer o meu filho era: lá nós vamos ficar perto do seu avô, o pai da minha esposa, o seu Zé Luzia, príncipe. O único neto menino que ele tinha era o meu filho, Estevão. Então, meu sogro estava empolgado, minha sogra, minha mãe, que é de lá perto. Meu filho, a única empolgação que pairava o coração dele era porque ele estaria perto do avô. Mas durante todos os dias, aquele convencimento de dizer: filho, vai dar certo, Deus nos mandou vir para cá. E aí a minha mudança atrasou. Eu tomei um calote na transferência da minha mudança, junto com um casal que foi comigo me ajudar a estabelecer a igreja. E aí a nossa mudança atrasou 1 mês, 2 meses. Eu tive que buscar a minha mudança. Saí de Goiânia, fui para Itajaí. Quando eu ia renovar o Airbnb, um dos pastores que eu tenho, empresário, tem um sítio muito legal, eu não gosto, mas ele disse: você vai ficar aqui, pastor, você não vai ficar lá não, os meninos vão ficar naquele apartamento pequeno, eles vão ficar aqui no sítio, nós vamos cuidar. E pá, eu aceitei o cuidado de Deus através daquela família e fui para esse sítio. Mas eu saí, fui buscar minha mudança, viajei para Santa Catarina. Isso estava no meio ali da pandemia, do Covid. Nesse inteirinho, o meu sogro foi internado com Covid. E eu estava em Itajaí, resolvendo a questão da mudança, pegando as coisas num galpão, colocando em outro caminhão para mandar as coisas para Goiânia. Só que nesse inteirinho que eu estava lá resolvendo, a minha esposa me liga de madrugada. Fala: meu amor, você acredita que meu pai morreu? Antes de ser entubado, 56 anos. Morreu. Como é que a gente avisa para os meus filhos isso? A Josi deixou eles na casa de um amigo, um casal amigo nosso, que eles gostavam muito. E ela foi para São Luís de Montes Belos, e eu não pude nem ir no velório do meu sogro. Estava lá resolvendo as outras coisas. E aí eu peguei toda aquela mudança, levei, o caminhão saiu e eu saí. Fui abraçar minha esposa, fui consolar minha mulher e fui dar a notícia para os meus filhos. Agora a gente estava numa terra
que eles não aprenderam a amar, não entenderam o movimento nosso para aquele lugar. Enfim, foi muito difícil. Quando eu dei a notícia para meu filho, ele desabou, obviamente. Ficou mais ou menos umas 2 semanas para mim falando sobre suicídio. Ele tinha uns 11 anos de idade. Alguém que se matava poderia ir para o céu. Ele queria um argumento que fosse convincente, de que ele não veria o avô. E eu tive que reevangelizar meu filho, diante da dor que ele estava sentindo. E aí nós achamos um apartamento, a nossa mudança chegou, levamos tudo para esse apartamento. Mas um belo dia, no final de tarde, o meu filho deu um pane nele. Ele apagou, literalmente. Apagou. Acordado, os braços moles, ele começou a ficar gelado. Eu coloquei meu filho debaixo de um chuveiro gelado. E eu gritava, eu desesperado, a minha esposa desesperada, as meninas chorando, e eu não sabia o que meu filho tinha. Eu disse, meu Deus, eu vou perder meu filho, Senhor. E eu pus o meu filho no ombro e saí desesperado naquela cidade, que embora minha, eu não sabia mais onde ficava nada. Eu entrei no meu carro e dirigi sem destino, para saber aonde eu podia levar meu filho. O que é que meu filho tinha? Liguei para alguns amigos e graças a Deus o Brasil inteiro ficou me ligando e arrumaram um neuro. E eu coloquei o meu filho lá. E o meu filho entrou lá para dentro e foi tratado, questão emocional, acharam um cisto, já se resolveu, graças a Deus, amém, irmãos? Está tudo resolvido. Mas o que me chama a atenção nessa história é que quando meu filho acordou, sabe qual foi a pergunta que ele me fez? Cadê minhas irmãs? Aonde estão minhas irmãs, pai? E eu guardei isso. Recentemente meus filhos estavam brigando. Um tem 15, porque irmão, menino quando é pequeno, dá vontade de abraçar, de apertar, de comer ele, não é? Mas quando ele cresce e fica adolescente, você se pergunta, meu Deus, por que eu não comi ele? Por que eu perdi a chance, meu Deus? Virou outra pessoa. Um negócio de doido. Quem comunga dessa missão, dessa tarefa aí, dá um amém assim, bem? E eles brigando por tudo, cara. Por tudo, cara. Uma vida boa que esses moleques têm, cara. Rapaz, nós comíamos um x-salada por 1 ano. Nossa diversão era comer milho-pão e tomar suquinho do mata-rato, e 10 centavos. Minha milho-pão ficava meia hora depois tirando a graxa lá do fundo do dente. Vocês têm de tudo, cara, porque vocês estão brigando e tal. E aí a gente acabou fazendo um culto lá. E eu relembrei essa história para os meus filhos. Eu falei, sabe por que eu estou com saudade? Daquele nível de sensibilidade que vocês tinham. Para mesmo diante de uma tragédia daquela, quando você acordou, a primeira coisa que você disse é, cadê minhas irmãs? Porque o dia que a gente perder a sensibilidade, irmãos, a gente definitivamente compromete todos os nossos relacionamentos. Talvez você está sendo sincero demais com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe. A profecia, ela corresponde à relação, a vínculo e a sensibilidade. Enquanto isso não acontece, o Espírito Santo não foi derramado. Quem está comigo aqui? Deus ordenou que após os ossos, tendões e carnes viesse pele. Ou seja, depois da estrutura, depois dos vínculos, da força, Deus cobre tudo isso com sensibilidade. A pele representa isso. A capacidade de perceber o que está acontecendo ao redor, de se compadecer, de sentir o toque, o calor do outro. Sem pele, o corpo tem estrutura, mas não tem empatia. Sem sensibilidade, há movimento, mas não há propósito comum. Por isso a sensibilidade precisa ser a maior coisa entre nós, como a pele é o maior órgão do corpo. A sensibilidade é o que faz o corpo perceber o frio espiritual, o calor da fé, o toque do Espírito, o afeto do irmão. É ela que evita uma porção de coisas. A sensibilidade é o que faz nos perceber o milagre do ordinário. O carro que o irmão comprou, a empresa do irmão crescendo, se alegrar porque o irmão passou no Enem, no vestibular, amém, gente? Vai fazer medicina. Se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. O que o Espírito Santo está esperando da gente, irmão, para abrir os céus e derramar uma porção de Deus que a gente nunca recebeu ou nunca imaginou receber, é que a gente ande por essa trilha. Além do mais, irmão, 5 pães e 2 peixes
na mão de um garoto só se percebe com sensibilidade. Tinha uma multidão de gente esperando, com a boca aberta, querendo comer. 20 mil pessoas, abarulhada, irmão. A fome gera uma inquietude no povo de Deus. Leva 10 crentes para comer uma pizza na sua casa. A pizza atrasa, o cara come o Danone do seu filho, a bolacha da sua filha. O cara devora, irmão, parece o demônio da Tasmania no Sassu. Quer ver quando você está pregando um retiro? Você já deve ter passado por isso. E o tempero da tia vem entrando no salão assim do negócio. Ninguém presta atenção em nada. Nem o pregador sabe que ele está pregando mais. Que a fome gera uma inquietude. Agora no meio daquela zoeira de gente, quando Jesus falou, vai ver o que vocês têm, sabe quem foi ver? André, que se inclinou e falou, o que você tem? Tem 5 pães e 2 peixes. Deixa eu te falar, Deus não vai fazer com o que está fora não. Deus quer fazer com o que está aqui dentro de Juiz de Fora. Tem garotos aqui com 5 pães e 2 peixes. Eu oro em nome de Jesus que os líderes dessa cidade tenham sensibilidade para perceber o que os garotos estão carregando. Conduzir esses garotos no lugar certo, para o lugar certo. A pele, assim como o amor, não aumenta a quantidade, mas amplia a percepção. Jesus não multiplicou pão, ele repartiu. Mas teve que ter alguém sensível que percebesse o que um garoto tinha. Deus cobre o corpo com isso, ou seja, não há avivamento onde não há empatia. Não há avivamento onde não há cumplicidade. Não há avivamento onde não há percepção alheia do outro. Se a gente quer de fato viver um avivamento, Deus não vai derramar esse espírito para fazer de nós evangélicos melhores. Deus vai derramar esse espírito para a gente ser um exército muito numeroso, marchando pelas causas de Deus, levando a arca de Deus do jeito de Deus. Eu quero, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que a minha comunidade seja cheia do Espírito Santo. Eu quero que as comunidades do Brasil se encham do Espírito Santo. Mas para que a partir disso a gente cumpra um movimento profético de Deus, e para a glória de Deus e para o amor daqueles os quais Deus ama. O Espírito Santo é quem dá propósito. Versículos 9 e 10, terminando. O Espírito Santo é quem dá propósito e movimento ao corpo. Depois que tudo isso acontece, a Bíblia diz que o profeta profetiza o Espírito, e o Espírito é derramado sobre aquele exército, que já não são mais ossos, já não são mais tendões, já não é mais pele. Agora eles são um exército, porque eles estão carregando uma porção do eterno. João capítulo 20, 22, soprou sobre eles o Espírito e diz, receba o Espírito Santo. Deus anseia soprar sobre nós o que nós nunca jamais sentimos. Mas para isso a gente precisa passar e compreender a importância do que é nos relacionar. Irmão, não fuja dos relacionamentos. E se você está há anos tentando encontrar gente igual para você se relacionar, saiba que você pode até criar um ambiente, uma atmosfera interessante, mas você não vai entregar aquilo que você pode, porque enquanto o rígido não encontrar o flexível, aquilo não cumpre o seu papel profético, irmãos. Não, ninguém se auto-envia para a missão. Nós precisamos ser enviados pela nossa participação em um ambiente comunitário. Depois vínculo. Quantos aqui congregam nessa comunidade aqui? Levantam a mão. Quantos congregam em outra comunidade? Que você tenha vínculo lá naquele ambiente em nome de Jesus. Que as suas alianças sejam duradouras e respeitadas. Que você não seja aquele que abre mão da aliança por qualquer motivo. Que você não se ofenda porque a igreja que você orou está vindo e a igreja que você idealizou está sendo ofendida, está sendo desconstruída. E depois de vínculo, irmão, que a gente seja uma comunidade profundamente, integralmente sensível em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para a gente ser besta, ser indiferente ao pecado. Eu não estou dizendo para a gente fazer vista grossa às coisas. Não, estou só dizendo para a gente entender que o fato de Oséias ter dito isso tem um contexto por trás disso. Ele ouviu algo de Deus. Eu estou só dizendo para você não se importar tanto com o espinho na carne de Paulo e entender que Paulo ouviu o idioma de Deus e que o que Paulo ouviu de Deus transformou Paulo em quem Paulo foi, apesar dos espinhos que ele carregava. Que nada roube de você essa sensibilidade. Que nada roube de você a consciência desse caminho que a gente precisa andar por ele. Feche seus olhos. Eu queria que você se visse, se percebesse.
Ah, Espírito Santo, nós oramos ao Senhor nessa tarde. Que a graça de Deus venha sobre nós. Senhor, que nós estejamos habilitados para receber um sopro que o Brasil nunca viu. Que a gente seja evoluído, Senhor, não nas nossas capacidades. Que a gente pare de fazer melhor o que já foi feito e a gente se disponha a fazer pior o que nunca foi feito. Que a gente se disponha a fazer o que não foi feito ainda. Que a gente viva o novo de Deus em nome de Jesus. Mesmo que a gente não tenha tanta habilidade para entregar isso, mesmo que a gente não tenha tanta propriedade para discorrer sobre isso, mas que a gente obedeça um movimento seu, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que em Juiz de Fora cada osso vai correr o seu osso. Eu profetizo em Juiz de Fora que nenhum osso ficará, Senhor, fora. Que nenhum osso é genérico. Que nenhum crente dessa cidade vai ser inválido, Deus. Que cada um vai carregar algo para contribuir na construção de um tabernáculo de Deus para essa cidade. Deus, em nome de Jesus, que nessa comunidade, que nesse ambiente, que a igreja, Senhor, possa viver e possa ouvir, perceber o barulho de ossos procurando o seu osso para se juntar, Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo que essa conferência vai gerar um movimento posterior. Ela vai produzir uma consciência de vínculos profundos. Que quando isso acontecer, Senhor, que venha sobre nós um nível de sensibilidade. Que a gente esteja atento aos contextos. Que a gente possa perceber os garotos que levam 5 pães e 2 peixes. Que o barulho não nos distraia. Que o nosso idealismo não nos distraia. Que a gente fique sensível, Deus, ao Senhor. E que a gente nunca perca a sensibilidade. Que a gente acorde depois de uma dor perguntando: cadê minhas irmãs? Onde é que estão minhas irmãs? Devolve isso para a gente, Deus. Aqueles aqui nesse ambiente, eu, Senhor, nesse ambiente, se nós nos tornamos diabolicamente sinceros e pouco sensíveis, Senhor, restaura os nossos casamentos, restaura as nossas relações, restaura os nossos vínculos, Deus, em nome de Jesus, para que a gente esteja habilitado para receber o sopro do Senhor. Comece a orar ao Senhor. Faça a sua oração.